Bom, como é que a gente faz então para definir o centro de gravidade? É, Imagine aqui a nossa figura. Um sistema de eixos x, y. Vamos imaginar que eu conheça o momento estático em relação a x, o momento estático em relação a y e a área da figura. Tá? Eu quero agora calcular os momentos estáticos em relação a dois outros eixos. Y' e x', que são obtidos a partir de xy por uma translação ΔX aqui na horizontal e uma translação ΔY aqui na vertical. Como é que eu calculo os momentos estáticos do sistema verde? Bom, pela definição a gente teria que fazer o seguinte: eu pego aqui um ponto, em torno desse ponto um elemento de área infinitesimal dA. No sistema verde, se eu quero um momento estático em relação a x', eu pego essa ordenada aqui, que é o y' desse ponto, né? Então, o momento estático em relação a x' vai ser, pela definição, eu multiplico o y' pela área dA e depois somo as contribuições de todos os elementos de área, não é? Agora, o y' está relacionado ao y, que é a ordenada desse ponto, nesse outro sistema de eixos. Esse aqui é o y, né? O y' é o y menos ΔY. Y' é igual a y menos o ΔY, a translação, né? Então, jogando isso aqui, vai dar a integral na área. No lugar do y' eu vou escrever y menos ΔY. Certo? Abrindo essa integral, vai ser a integral na área de y dA menos a integral na área de ΔY dA. Tá? Olha, essa fórmula aqui não tem nenhuma importância. O que tem importância é o que vem na sequência. Olha, o que é integral na área de y? A integral na área de y é o momento estático em relação ao eixo x, não é? E esse negócio aqui, como é que eu faço a integral na área de ΔY? É só lembrar do significado dessa integral. Imaginem isso aqui dividido em pedacinhos. Para cada pedacinho eu multiplico a área desse pedacinho pela coordenada ΔY que define essa translação. Vocês concordam que se eu pegar diferentes pedacinhos aqui, as áreas mudam, mas a coordenada ΔY é sempre a mesma? É sempre a coordenada que define a translação de eixos na vertical? Então, na hora de fazer essa integral, o ΔY entra em evidência e eu fico com a integral, eu jogo o ΔY para fora. O que é integral de dA? É uma somatória de todas as áreas infinitesimais, o que vai dar a área da seção. Tá?
Então essa fórmula está me dizendo o seguinte: o momento estático em relação a x' é o momento estático em relação a x menos essa translação vezes a área. Tá? Isso quer dizer que vamos imaginar que a situação seja essa, em que a figura está toda no primeiro quadrante do sistema de eixos, então o momento estático em relação a x é positivo. À medida que eu vou aumentando essa ordenada ΔY, vai aumentando essa parcela que eu vou subtraindo do momento estático em relação a x. Existe um ΔY tal que essa parcela fica igual a essa. E, portanto, o momento estático em relação a x' é igual a zero. Não é? Deixa eu fazer outra figura. Está aqui a figura. O eixo y, o eixo x. Existe um ΔY especial que faz com que o momento estático em relação a esse x' aqui seja igual a zero. Vamos escrever assim, quanto que vale esse ΔY? Se vocês olharem no slide anterior, para que o momento estático em relação a x' seja igual a zero, o ΔY tem que ser igual ao momento estático em relação a x dividido pela área. Não é? Então, essa distância aqui, essa ordenada aqui, é o momento estático em relação a x dividido pela área. Tá? E o que isso tem de interessante? Essa translação faz com que esse momento estático seja igual a zero. Tá certo? A mesma coisa acontece na outra direção. Olha, se eu fizer agora considerar um momento estático em relação a y', o que vai dar, hein? É só fazer a adaptação dessa fórmula. O SY' vai ser o SY menos o ΔX vezes a área. O momento estático em relação a esse é igual a esse menos o ΔX vezes a área. E vai existir um ΔX especial que faz com que o SY' seja igual a zero. Existe um ΔX especial aqui. Que é o SY dividido pela área. Se eu fizer uma translação com esse SY sobre a área, a translação dessa magnitude, né, o momento estático em relação a esse eixo aqui também vai ser zero. Tá? Bom, esses dois eixos, que tem momento estático zero, definem um ponto que tem propriedades especiais. Esse é o chamado centro de gravidade da seção. Né? O nome mais correto seria centroide, ou tem gente que usa baricentro. O mais comum é chamar de centro de gravidade. Centroide eu nunca vi ninguém usar. Bom, como é que a gente define o centro de gravidade de uma seção? Como é que a gente determina? Da forma como está aqui representada. A coordenada x do centro de gravidade é o momento estático em relação a y dividido pela área. E a coordenada y do centro de gravidade é o momento estático em relação a x dividido pela área. Tá? Para conhecer o centro de gravidade de uma figura, a gente posiciona um sistema de eixos de uma forma conveniente, nós vamos falar sobre isso depois. Calcula o momento estático da figura em relação a esses dois eixos e divide pela área. Isso dá as coordenadas do centro de gravidade. Tá?
Uma coisa que eu não vou demonstrar agora, mas não é difícil demonstrar quando a gente... Aqui nós estamos falando em translação de eixos, né? Quando nós formos falar em momento de inércia, vamos falar outra vez em translação de eixo, mas vamos falar também sobre rotação de eixo. Usando as fórmulas de rotação de eixo, dá para demonstrar que não são só esses dois eixos que têm momento estático igual a zero. O que eu quero, se eu tivesse partido de dois outros eixos diferentes, por exemplo, U e V inclinado, e fizesse translações a partir desses eixos, eu ia descobrir que o momento estático também dava zero, exatamente nesse mesmo ponto. Qualquer eixo passando pelo G tem momento estático igual a zero. E só os eixos passando pelo G têm momento estático igual a zero. Isso é importante. Vou voltar um pouco nesse slide anterior. Veja que o momento estático em relação a x' é o momento estático em relação a x menos o ΔY vezes a área. Se o ΔY for exatamente Sx dividido pela área, esse resultado vai dar zero. Agora, se o ΔY for um pouco menor do que isso ou um pouco maior do que isso, já não vai dar zero. Isso só vai dar zero exatamente nessa posição. Tá? Em outras palavras, o centro de gravidade, com relação aos eixos passando pelo centro de gravidade, o momento estático é zero, e só com relação a esses eixos. Se eu tomasse esse sistema de eixos azul ou um outro sistema rosa girado e fizesse as translações, eu chegaria nesse mesmo ponto. Tá? Bom, o que tem de especial o centro de gravidade? Deixa eu falar sobre uma interpretação física que é importante para nós. A interpretação física é a seguinte. Vamos imaginar que eu recortasse aquela figura e dispusesse num plano horizontal. Tá ela aqui. Uma chapa que tem a forma daquela figura disposta aqui no plano horizontal. Eu quero calcular o momento da força-peso em relação a esse eixo aqui. Quero calcular o momento da força-peso em relação ao eixo X. Como é que eu faço isso, hein? Eu vou pegar um elemento de dimensões infinitesimais, de área dA, eu vou chamar de ρ a densidade de massa desse negócio aqui. Mas aqui essa densidade de massa deve ser entendida assim, é a massa dividido por unidade de área. Vamos imaginar que seja uniforme essa densidade, tá? Então, se esse elemento aqui tiver uma área infinitesimal dA, a massa desse elemento é ρ vezes dA. E o peso desse elemento vai ser ρ vezes dA, que é a massa, vezes a aceleração da gravidade g, né? Aqui nós estamos imaginando, isso está no plano horizontal, a aceleração da gravidade é assim. Então, esse é o peso desse elemento de área. Se eu quero um momento em relação ao eixo x, eu tomo agora o braço de alavanca, que é essa distância aqui, né? Bom, no sistema de eixos que a gente estava usando, isso aqui era y, que é exatamente esse braço de alavanca, é isso aqui, né? O momento da força-peso correspondente a esse elemento de área vai ser a força-peso, que é ρ vezes dA, vezes a aceleração da gravidade g, vezes a ordenada y desse ponto, tá? Esse dá o momento da força-peso correspondente a esse elemento.
Bom, eu considero agora outros elementos ao longo dessa chapa e somo todas as contribuições. Isso dá um momento da força-peso em relação ao eixo X. Eu vou escrever isso aqui em outra ordem e observar o seguinte. Vamos imaginar que ρ, a densidade, seja constante ao longo dessa chapa, né? A aceleração da gravidade também. Então, ρ e g eu vou tirar dessa integral. E o que vai sobrar aqui dentro vai ser y vezes dA. Ou seja, é ρ vezes g. Integral de y dA é o momento estático dessa figura em relação ao eixo x. Tá? Então, a menos dessa constante ρ vezes g, o momento estático está dando o momento da força-peso daquela figura, se eu recortasse uma chapa com o formato daquela figura, em relação ao eixo x. Tá certo? Bom, e para que serve isso? É para o seguinte. Vamos imaginar aqui de novo a figura disposta no plano horizontal. Aqui está o G. Tá? Então aqui outra vez, eu estou imaginando, isso aqui está no plano horizontal. Tá a figura, está aqui o centro de gravidade. O que acontece se eu pendurar essa figura pelo G, hein? Tem um fio que vai exatamente ao G e estou pendurando a figura assim. Estou falando em figura, né? Mas vocês devem imaginar aqui uma chapa, que as coisas têm um significado físico. Bom, se eu pendurar pelo G, veja, o momento estático em relação a esse eixo é zero, né? Pela definição do centro de gravidade. Isso significa que o momento da força-peso da figura em relação a esse eixo é zero. E, portanto, ela não tende a girar em torno desse eixo, né? A mesma coisa com relação a esse eixo aqui. O momento estático é igual a zero também, em relação a esse eixo. Então, o momento da força-peso é zero em relação a esse eixo, e a figura não tende a girar em torno desse eixo. Isso vale para qualquer eixo, né? Quer dizer, se a figura não tende a girar em relação a nenhum eixo, porque o momento estático é zero em relação a todos eles, significa que ela permanece horizontal, né? Então, olha, é uma maneira, eu posso dizer o seguinte, a figura, deveria ser a chapa, né? Permanece horizontal se suspensa pelo G. Olha, esse é um resultado que parece bobo, mas ele ajuda demais a gente a verificar o resultado. O G é o ponto pelo qual eu penduraria a figura para que ela ficasse na horizontal. Isso não vai nos ajudar a dizer exatamente onde está o G, mas vai nos ajudar a perceber um erro, né? Às vezes a gente erra as contas e chega num G que é só bater o olho e perceber, não adianta, se eu pendurar a figura por aqui, ela não vai ficar na horizontal. Esse não é o G correto, tá? Então isso nos ajuda. Em particular, isso nos ajuda na hora de usar a seguinte propriedade. Essa é importante. Todo eixo de simetria contém o G. Por que eu não falei no centro de gravidade do retângulo, que é a seção transversal mais comum para nós na engenharia civil? Bom, porque o centro de gravidade do retângulo é óbvio. O eixo, esse eixo aqui é um eixo de simetria, né? Que a gente representa assim. Imaginem que eu recorte um retângulo, isso aqui devia ser um retângulo. Eu estou olhando por cima ele no plano horizontal. Qual é o momento da força-peso em relação a esse eixo?
Bom, o momento do lado de cá, que tende a fazer ela entrar no plano da figura, é compensado pelo momento da força-peso do lado esquerdo, que tende a produzir o mesmo efeito, né? O momento estático vai ser zero em relação a esse eixo. Da mesma forma, esse aqui é um eixo de simetria no retângulo. O momento estático é zero em relação a ele. E, portanto, o G do retângulo é óbvio, né? Tá certo? Outras seções transversais que são muito comuns em engenharia civil. Uma seção assim. Uma seção I. Onde é o centro de gravidade dessa seção? Bom, esse aqui é um eixo de simetria. Esse é eixo de simetria, né? E esse aqui também, né? Tá certo? O G dessa seção, obviamente, é esse ponto. E se fosse uma outra seção comum em engenharia civil? A seção T. São seções comuns em estruturas metálicas. A seção T. Bom, a seção T, ela tem um eixo de simetria, esse aqui. Então o que a gente sabe é que o G está em algum lugar dessa reta, dessa linha vertical, né? Agora a outra dimensão, a outra direção, a gente não sabe, tá? E aí tem que calcular. São muitas as seções transversais em que a gente consegue determinar o G só usando as propriedades de simetria, tá? Vocês vão ver que o G vai ser a origem do sistema de eixos para nós. Nas seções transversais, o centro de gravidade vai ser a origem do sistema de eixos, porque ele tem propriedades especiais que vão ser exploradas oportunamente.